Computador. Muito bem. É um prazer muito grande para mim. Eu estava ansiosa, Débora, por essa entrevista, porque faz tanto tempo que a gente se conhece e eu tinha muita A vontade de. verdade é que sim. A verdade é que sim, né? Eu gostei dessa afirmação e, e eu queria me atualizar quanto ao seu trabalho profissional, você como pessoa. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas hoje, claro, eu tenho falado isso em todas as nossas entrevistas, né? É, a ideia é que todos nós entrevistemos as pessoas que se inscreveram para serem entrevistadas. Não sou eu que tenho que entrevistar necessariamente. Só que, Débora, a partir do instante que eu avisei que as entrevistas ficariam gravadas, as pessoas optam, às vezes, por assistir em outros horários, né? Mas não é problema algum. O importante é que as pessoas estão realmente assistindo. Eu tenho a análise de cada entrevista e são horas e horas e horas. Isso é muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo mais esse nosso leque de trabalhos diferentes com a língua portuguesa, né? E eu sempre gosto de começar. Primeiro, já que não somos tantas no momento, e eu acho que vamos ser mais ou menos estas mesmo, eu queria fazer uma rodada rápida só de apresentação, depois a Débora se apresenta em mais detalhe, porque aí, Débora, não é nada formal, você sabe, as minhas coisas são todas informais, né? Então a gente vai te interrompendo e fazendo perguntas conforme você se apresenta, que eu acho que isso vai ser bem legal. Então vamos fazer uma rodada rápida, vamos mesmo por ordem alfabética. Cíntia, você não quer se apresentar rapidinho? É, eu sou a Cíntia Pittini, eu sou voluntária do Idioma que Soma, agora sou madrinha também, e eu sou professora de inglês numa universidade particular aqui de São Paulo, faço formação de professor, e na universidade a gente tem um núcleo que trata de português para estrangeiro, porque a gente está num lugar que tem, né, a gente tem bastante estrangeiro ali perto. E, além disso, eu estou aqui com a Suzana, acho que já vai fazer uns 3, 4 anos. Então, eu me interesso muito pelo português para estrangeiro. É uma área que eu estou aprendendo. Então, a Cíntia normalmente não fala, mas ela é da Universidade de São Judas, e a localização da Universidade de São Judas realmente é perto de de endereços de muitos refugiados, né? Quando ela fala idioma que soma, ela fala como se todo mundo soubesse o que é. Algumas de vocês realmente sabem que é o nosso trabalho voluntário, né? De ensino de português a refugiados e imigrantes. Débora é imigrante também, não refugiada, mas a Débora sabe muito bem a importância de se aprender a língua do local onde a gente mora, né, Débora? Você vai falar sobre isso com É, certeza. Então, quando ela fala também que ela é madrinha, é porque no nosso trabalho do projeto Idioma que Soma, nós somos 57 voluntárias. E para cuidar desse povo todo, a gente precisa ter madrinhas. Porque nesse projeto, não necessariamente os voluntários são professores de português. Nós temos advogados, engenheiros, todos dando aula para refugiados. Então, a gente precisa ajudá-los a aprender como dar aula de português e a Cíntia, com toda a experiência dela na área acadêmica, tem sido uma mão na roda para nos ajudar a capacitar os voluntários nesse trabalho. Então, obrigada, Cíntia. Então, vamos lá com a Lourdes. Lourdes, amiga de muito tempo também. É. Então, meu nome é Lourdes Basílio, eu moro aqui em São Paulo e eu sou professora da Rede Municipal de Ensino há 28 anos. E há 15 anos eu me removi, né? Eu sou concursada, me removi para uma EMEBS, Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos. Na Prefeitura de São Paulo tem 6 escolas como a minha. E o aluno surdo, ele mora no Brasil, mas ele vem de uma família de pessoas ouvintes. São poucos os surdos, filhos de surdos. Então, ele aprende a língua portuguesa como segunda língua, porque a primeira língua dele é Libras. Mesmo que ele nasça numa família de ouvintes, a língua natural do surdo é a língua brasileira de sinais, né? Então, é um desafio,
porque nós estamos passando num momento histórico bem complicado para as escolas, de uma maneira geral. Tem várias questões, a questão da tecnologia, que as crianças estão lendo menos, né? E também tem o desafio nosso, eu sou formada em língua portuguesa, sou formada pela USP, né? E muitas pessoas não entendem que a criança surda aprende uma língua, que é a língua portuguesa, sim, mas não é a mesma língua que o ouvinte produz, né? Então, é um desafio, né? Muitas famílias, eles acham que você precisa dar o mesmo conteúdo que você daria para um ouvinte, e eu trabalhei com ouvintes antes de trabalhar com surdos, né? E é outra metodologia, você usa outras estratégias, né? Então, é um desafio, mesmo estando há 15 anos, eu me sinto desafiada todos os dias. A gente acaba produzindo material, eu tenho vários. Textos na Prefeitura de São Paulo, que a Prefeitura produz material, né? Então, sempre com esse viés, né? Que às vezes até as pessoas da própria escola não entendem o que é aprender língua portuguesa como segunda língua, né? Então, eu me sinto aqui um pouco em casa, porque somos pessoas que falamos a mesma língua, vamos dizer assim, né? É isso. Né? É um trabalho maravilhoso, né? Esse. Claro, a Lourdes vai ser entrevistada mais para frente e vamos falar mais sobre esse trabalho, né? Também. E vejam, né? Para quem já assistiu ou participou dos outros encontros, vejam como sempre tem alguma coisa a mais que a gente tem para aprender, né? Então, Margot, bem rapidinho, por favor. Eu sou Margot Ruiz, na verdade meu nome é Margarida, mas todo mundo me chama pelo meu apelido, que é Margot. Eu sou professora de línguas, português e francês. Já estou aposentada aqui no Brasil e morei, também sou cidadã americana, por 17 anos nos Estados Unidos, onde ensinei português para estrangeiros. E além dessas duas línguas, eu também domino o inglês e o espanhol, que aprendi lá nos Estados Unidos. E é sempre bom estar aqui nesses encontros, porque a gente sempre aprende algo de novo e corrige coisas que não estava fazendo certo. Então, sempre que eu posso, eu estou por aqui. Hoje, graças a Deus, ó, em um intervalozinho de 1 hora e meia, deu para eu entrar aqui nas minhas aulas online. Eu só trabalho online hoje em dia, ok? E somente com alunos estrangeiros que estão querendo aprender português, principalmente para trabalhar com o Brasil. Muito Ótimo, prazer, Margot. Débora. Ótimo, também, Margot, sempre presente, sempre que possível. Nice, por favor, bem rapidex. Sim. Bom, é uma jamonice. Eu sou mexicana, eu trabalho aqui no México, na cidade do México. Eu sou a responsável de duas línguas em uma escola particular de línguas, onde ensinamos eh, além do inglês, ensinamos francês, português, alemão, italiano, espanhol para estrangeiros. Já tenho bastante tempo aqui no mundo do ensino, quase um quarto do século falando francês. Depois estudei português e sempre, às vezes não posso aqui estar com vocês porque às vezes a mudança do horário não me permite, mas hoje estou aqui. Obrigada. Que bom, Nice, que bom que você conseguiu. A gente está fazendo nos horários mais diversos, porque tem a questão do fuso horário sempre, então, de qualquer forma. E eu sei que a Sandra normalmente não pode abrir a câmera. Eu não sei, Sandra, se você quer se apresentar, mesmo sem a gente ter você assim com o seu rostinho. Acho que não, acho que hoje ela não consegue. Mas enfim. E agora sim, agora a nossa estrela, né? A nossa convidada que se inscreveu, a Débora, que eu tenho o prazer de ter conhecido presencialmente. Débora esteve. Que ano era aquele, Débora, que você veio até o escritório da Torre de Babel? A primeira vez foi antes ainda, foi na Bienal, Na Bienal. Bienal do Livro de São Paulo. Nossa, sim, E, sim. e a Torre de Babel tinha feito um mapa no piso, e Sim. aí Nossa, vocês fizeram uma apresentação e você disse: aqui nós temos tantas professoras, na Grécia temos uma, e era eu, estava lá. Então deixa é eu falar legal. sobre isso, porque foi uma experiência tão legal. A gente tinha uma comunidade
e chamava faleportuguês.ning.com. Depois o Outlook comprou a Ning e vai, aqueles processos de compras e o Ning foi caindo, enfim, em desuso, mas durou 10 anos. Um projeto muito interessante também. Tínhamos mais de 5 mil nomes nessa comunidade, entre alunos e professores. Era uma comunidade de trocas de informações. E a Bienal daquele ano, Débora, ficou sabendo desse nosso trabalho e nos cedeu aquele espaço, de graça. Uau. Vocês não sabem o quanto custa participar com o stand na Bienal, é carésimo. E eles nos cederam um espaço que não era nem tão pequeno. Em 15 dias a gente tinha que resolver o que fazer. E a SBS bancou, a SBS era a livraria e a editora que nos publica, né? Bancou e nós fizemos assim um mapa do mundo no chão. E como a Fale Português tinha gente no mundo inteiro, a gente colocou em cada país onde havia pessoas que davam aula de português, o número de pessoas, justamente que a Débora falou na Grécia, era só ela, né? Foi muito legal, porque vieram muitas crianças, era muito legal, porque as crianças não sabiam de nada do que era aquilo. Isso, menina, isso já faz uns 15 anos mais, 20 anos talvez. Nós conseguimos É, colocar tá por aí. alguns computadores em tempo real. A gente conversava com professores, imagina, Cíntia, em tempo da Bienal, conversávamos com professores de português que estavam em outros países. As crianças ficavam enlouquecidas. Foi muito legal aquele projeto. Muito obrigada por me lembrar, Débora. Foi bem legal. Mas essa foi a primeira vez, só que depois você foi no escritório lá na Paulista. Fui, fui. Fui e aí nos conhecemos mesmo de conversar, de você mostrar o espaço e aquela vista maravilhosa de São Paulo toda e a coleção de livros de vocês. Aí conheci a Graciela também com vocês, né? Sim, sim, uma das E professoras da torre. isso, e ela que não sei se ainda continua, mas era uma das grandes responsáveis lá pelo CELPE-BRAS, né? CELPE-BRAS. Ela é É, especialista no exame CELPE-BRAS, de fato. Chegou até a exato. publicar um livro sobre isso. Isso mesmo. Ótimo. E, e conheci algumas colegas ali que, porventura, né, passaram por ali para se comunicar com você e tudo. E a gente, durante um tempo, conseguiu manter contato. Depois, essas coisas da distância, de não nos conhecermos tão bem pessoalmente, acaba, É, é, ficando, normal. mas foi muito legal. Legal. Então, Débora, toda vez que a gente começa as entrevistas, e aí vocês estão vendo outra Suzana, mas não é gêmeas de Suzana Florice. Quem está aí é a Maria Lúcia. Ela entrou com o link da Torre de Babel. A Maria Lúcia é a nossa coordenadora na Torre de Babel. Pronto, aí está. Ela está no escritório. Ali está. Essa é a parede do escritório. Obrigada, Maria Lúcia, por ter entrado. Então, sempre que a gente. Então, só apresentando, a Maria Lúcia está na Torre de Babel como coordenadora há bastante tempo já, e é uma grande parceira, praticamente uma irmã minha no nosso trabalho, e no trabalho, muitas vezes, minha chefe, porque consegue me segurar aí na coordenação das coisas. Mas na última entrevista que nós fizemos, Débora, com a Andrea, que está em Adelaide, na Austrália, né? Vocês viram que na chamada eu fiz da Austrália para a Grécia, porque eu estou indo na ordem de inscrição, né? Foi muito interessante, porque ela expôs para a gente. Eu sempre gosto de falar de uma coisa, pelo menos, que eu tenho aprendido na última entrevista. Tem lá em Adelaide, pelo menos em Adelaide, naquele estado da Austrália, Community Language Schools. Olha que interessante. O que que é interessante? Que a escola que tem mais alunos, a escola community, de comunidade, que tem mais alunos, são alunos vietnamitas. É uma Community Language School com alunos, né, Maria Lúcia? Você lembra que ela apontou isso? Ou seja, são várias as Community Language Schools, sendo que a que tem mais alunos é de crianças do Vietnã. É interessante. Interessante, né? Eu achei super interessante essa informação. Não sei falar das outras. Ela trabalha, obviamente, ela tem uma Community Language School de língua É. portuguesa, a língua de herança, né? Faz um trabalho há bastante tempo também muito interessante. Então, esse foi o meu aprendizado maior, que eu nunca pensei em criança vietnamita tendo uma Community Language School em Adelaide, na Austrália. Então, vocês veem como as coisas são internacionais.
Mas, Débora, agora sim, agora é a sua vez de se apresentar de fato, vá. Então, eu, como a Lourdes, né, me formei pela USP e faz muitos anos isso, foi na década de 80, e no final da década de 90 eu fui para Berlim, fiquei um tempo lá e depois eu acabei vindo para a Grécia, voltei para a Alemanha depois. Não me adaptei mais, vim para a Grécia e desde então que eu leciono aqui. Já lecionava português como língua estrangeira em São Paulo, com alguns bancos japoneses. Acho que a Suzana acompanhou aquela época que teve um boom aí de escritório de bancos japoneses, né? Então, naquela época, a gente tinha de 12 a 14 horas de aula por dia, era uma loucura. Também com 22 anos de idade, a gente aguentava, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, não, não. O que que a gente estava fazendo? Não, mas Mas é um adicional. A gente ia dar aula lá nos escritórios, nos bancos, né? isso, Hoje em dia é um isso, paraíso para quem está dando aula, porque praticamente tudo à distância. Mas naquela época, imagine São, você lembra, né, Débora? presencial. E É, São Paulo, hoje, obviamente, é pior, mas assim, São Paulo sempre, as distâncias sempre foram grandes. A gente dava uma hora de aula, eu me lembro, dava uma hora de aula no Ipiranga, depois eu ia para Santo Amaro. Nossa, isso. aquele dinheiro que eu ganhava no Ipiranga se diluía no ônibus para chegar em Santo Amaro, né? Era assim mesmo. A gente começava às 7 da manhã, que tinha que ser o horário que o executivo podia antes do trabalho. Aí tinha aulas para outros funcionários durante o dia e tinha que correr para lá e para cá. Eu acho que a gente ficava umas 4 horas só de trânsito nessa brincadeira toda. Hoje sim, é um paraíso porque a gente pode trabalhar com qualquer lugar do mundo. Então, eu dando aulas de português para estrangeiro. Em São Paulo era essa loucura. Na Alemanha é um pouco mais fácil, que o sistema de transporte, tudo isso em Berlim funciona. E aqui na Grécia é igual em São Paulo, apesar que não se pode comparar a distância, mas o sistema de transporte público é bastante lamentável e até a época em que começou a pandemia eram aulas presenciais em diferentes institutos e aulas privadas. Eu, durante 9 anos, dei aula de português do Brasil, no Centro de Idiomas Estrangeiros da universidade. Aqui, no final, o nosso português ficou de lado e se manteve só o português europeu. Enfim, essa é uma questão da diplomacia aí que não dá para a gente discutir agora, mas aí entra a pandemia. E o jeito foi fazer uma escolinha online, que é o português em Atenas, que foi sugestão da nossa embaixada do Brasil. Abra um espaço e nós vamos apoiar com a divulgação. Então, trabalhando com adultos, filhos de brasileiros que nunca aprenderam português, porque foram para a escola aqui e lá pelos 30 anos bate aquela coisa, eu tirei meu passaporte brasileiro, não sei falar, vou votar, não entendo o que está escrito ali na ficha de votação. Então, tive muitos casos de que o filho de brasileiro não entrou naquilo que nós chamamos de língua de herança, mas entrou na segunda língua, ou mesmo na língua estrangeira. E isso abriu um pouco os olhos das mães da comunidade. Falo as mães porque normalmente são as mulheres que se preocupam o que o filho vai aprender, não vai, fora do currículo escolar. E aí a gente montou o curso de língua de herança lá na embaixada. Ele não existe mais, porque foram muitas indas e vindas de pandemia, de quarentena e tudo isso. Teve criança que não se adaptou ao ensino online, ou não teve a concentração. E na vida da gente acaba acontecendo também muitas coisas aí no meio do caminho. O que restou hoje são as oficinas infantis que acontecem na sala de multiuso da embaixada.
onde nós procuramos tudo em sistema voluntário, no caso da língua de herança. Nós procuramos passar um pouco da história, da geografia, dos fatos interessantes do nosso Brasil, dos diferentes sotaques, das pronúncias, da influência dos diferentes imigrantes que nós temos, a imigração italiana, alemã, e etc, etc. E valorizar também a nossa cultura nativa, né? O que eu trago de objetos nativos, indígenas, para deixar para as crianças poderem manusear, poderem saber o que que é aquilo. E é isso que a gente tem feito, que a gente tem conseguido. Uma comunidade muito pequena, a lusófona, tanto do Brasil quanto dos outros países que falam português. Somos poucos, talvez 5 professores de português no país todo. 5 professores no total, entre professores de Portugal e brasileiros? E Brasil, exato. Mas assim, eu tenho primeiro aquela parte da Alemanha. Bom, eu não quero ficar fazendo perguntas sozinha. Não, Decidida. Suzana, começa a fazer, porque daí o pessoal se anima, porque Mas eu já fiz também não um. sei o que tirar sozinha. Não, eu queria me estender um pouquinho mais sobre a Alemanha, né? Uhum. Quanto tempo foi na Alemanha, Débora? A minha estada na Alemanha, ela teve duas fases. A primeira, quando eu ainda era estudante da USP, eu fiquei quase 2 anos em Berlim, frequentei a Universidade Livre de Berlim, e foi lá que eu aprendi alemão e entrei em contato com pessoas que valorizavam o Brasil, porque infelizmente, quando a gente é muito jovem, especialmente no início dos anos 80, a gente estava naquela situação política de mudança e tudo. Então, eu não tinha a mínima ideia, eu era extremamente crua, sou crua em várias coisas, mas era extremamente crua, ignorando o quanto que o europeu valoriza o nosso país. Muito. Não é por acaso, nada por acaso, que agora, ontem começou na Torre de Babel um aluno de imersão, justamente alemão. É, Então, e a gente teve vários nesses últimos anos de imersão mesmo, muitas horas por semana, né? Eu não sei se você sabe, Débora, mas hoje em dia a Alemanha tem um programa que, se você é funcionário de uma empresa e você quer fazer algum curso, eu não sei se é só de línguas, eu não me lembro. Maria Lúcia talvez possa me ajudar. Mas se você quiser fazer um curso de línguas, por exemplo, português no Brasil, eles aumentam o seu período de férias. A empresa subsidiada pelo governo. Então, por exemplo, nós tivemos vários alunos que vieram por 1 ou 2 semanas, nas férias, estendendo as férias deles, justamente porque vinham aprender a língua portuguesa. Então, eu acho até um programa bastante interessante, né? Que é o subsídio do governo, mas são funcionários de empresas particulares mesmo. E eles vêm via uma agência específica, ou talvez mais de uma agência que lá da Alemanha, que faz esse trâmite de mandá-los. Eles pagam tudo por lá, e essa empresa nos contratava para dar essas aulas de imersão para esses alunos da Alemanha. Mas a sua licenciatura foi em quê, Débora, que eu não lembro exatamente? Era eu sou formada em língua portuguesa e linguística. linguística. Aí eu Legal. fiz a pós em semiótica e linguística geral. Aí eu acho ótimo semiótica. Aí na Alemanha você foi por causa disso? Por causa da, Eu da, fui, da- eu fui porque eu era muito louquinha, né? Aí eu queria ter uma experiência fora do Brasil de qualquer jeito Logo e, na Alemanha. e Alemão é tão fácil, aquelas declinações banais, né? eu estudava alemão no Brasil, bom, só ajudou no bom dia quando eu cheguei lá. É isso. Mas eu tive a experiência de passar 3 semestres e um bocadinho mais numa universidade alemã, que eu descobri que tinha o Instituto de Latino-Americanística, né? E uma dedicação toda especial ao Brasil. Conheci o professor Ziller, que acho que ele traduziu o Grande Sertão Veredas para Ui, o português. só coisa Ficou mais fácil de hoje. com mais de 20 anos traduzindo. E quantos especialistas não conheci lá que eles que abriram meus olhos assim de como o nosso país é bacana. É, E conheci Berlim com o muro ainda. E aí é. voltei.
Voltei aí, Suzana, porque eu pensei, eu não vou dar conta de fazer um mestrado nessa língua Ah, não. e voltei para fazer na USP. E depois, 15 anos mais tarde, eu voltei outra vez para Berlim, já formada, já com experiência de trabalho. Mas essa foi uma parte assim que eu devia para mim mesma, que era falar o alemão direito e conseguir dar conta por mim mesma. E quando eu consegui, pensei agora acabou o capítulo e É. aí eu vim para cá. Ah, Cíntia, pois não. Ô, Débora, eu queria, na verdade, é assim, ó, primeiro que você está num lugar que a gente não tem muita assim, afinidade no sentido de que vai, né, estudar, a pessoa vai querer saber estudar português. Mas como você tem todo esse background de vários países, se você pensar isso, eu estou querendo saber até para mim mesmo, para falar até para os meus alunos. Hoje, como que você sente que está, principalmente aí na Europa, a questão de ensino de língua portuguesa? Português brasileiro, né? É, porque aí você falou num número pequeno, mas como é que está o resto, assim, sabe? Portugal mesmo, essa questão da língua e inclusive de migração e tal. Como que você sente isso? Existe um interesse bastante grande pelo português, por um público bem diferente hoje do que era há 25 anos, por exemplo. A princípio eram basicamente pessoas conectadas com algum familiar brasileiro, avô, avó, que tinham sido imigrantes da Europa para o Brasil, ou principalmente homens com relacionamento ou casados com brasileiras. Hoje o público é outro. Hoje eu tenho alunos que são produtores de cinema, de documentário, jornalistas, sobretudo, da área esportiva, e muitos linguistas que já aprenderam espanhol, já aprenderam o francês, o italiano e querem continuar aí nas neolatinas, procuram o português e preferem o do Brasil. O português europeu é muito procurado por engenheiros, pessoas da área técnica que vão trabalhar em alguma empresa de Portugal que tenha conexão com Angola, principalmente por causa do petróleo, por causa das riquezas naturais lá. E, e os estudantes universitários para fazer o projeto Erasmus, que é aquele projeto universitário entre as universidades aqui da Europa. Para o Brasil, me procuram também médicos que vão fazer a especialização aí no Brasil. Há muitos. No Instituto Pitangui, e eles querem aprender o português, mesmo dando conta de fazê-lo em inglês, mas eles querem. Eu penso que já houve um interesse maior na época antes da crise econômica aqui na Grécia, ou seja, 2010, 2011, eu penso que havia uma procura maior. Mas hoje eu sinto que a procura é mais estável, ou seja, o aluno que começa, ele vai fazer 4 anos de curso. Não é um ano e depois ele vai estudar romeno e depois ele vai estudar catalão, não. Que estava muito essa coisa da curiosidade. Hoje, quem procura o português por não ser uma língua ainda tão útil para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, ele procura para investir para saber mesmo, para poder depois dar um passo profissional, e não só pela curiosidade. Então, não sei se eu respondi ao que você perguntou. Respondeu sim, Débora, respondeu. Sim, então continuando lá, porque realmente os 2 primeiros anos ninguém é fluente em alemão, mesmo tendo, não. Aí ficaram os outros. Aí depois desse outro período, você se considerou fluente, Débora, depois de mais 2 anos. Eu me considerei, aí ok. Eu vim para a Grécia sem saber grego. Os meus 3 primeiros anos aqui foram em alemão. Só que a partir do momento em que eu aprendi grego e o grego moderno, ele foi todo estruturado com base na gramática do alemão. Então, o que que acontece na minha cabeça?
o hard disk, né? Ele não funciona muito bem. Então, quando eu tento falar em alemão, me vem tudo em grego. Tem as desinências, as declinações e tudo isso. E aquilo que me ajudou nos 3 primeiros anos aqui, hoje eu posso dizer que eu só entendo alemão depois de uma semana que eu volto para a Alemanha, por exemplo. Eu não consigo mais falar sozinha. E é interessante porque o grego não interferiu nem no italiano, nem no francês, mas no alemão interferiu. Débora, quais são assim as principais dificuldades que você sente no aluno que fala grego para aprender português? Eu não conheço, eu nunca prestei atenção assim a um grego falando, mas quais são assim as principais dificuldades que você percebe neles? Quando o aluno nos procura e ele ainda não aprendeu espanhol, ele aprende muito fácil, porque a fonética do grego se parece muito com a fonética do português brasileiro. Já para o português europeu existe uma dificuldade do a, aí eles se perdem. Mas para nós é muito simples. Em português nós temos um nasal, banana, um piano nasal, e nós temos o a de árvore, então ele consegue a. A pronúncia em geral é boa. A dificuldade gramatical eles acham extremamente difícil do português. Extremamente. Entrou subjuntivo, o aluno quer morrer. Futuro do subjuntivo, mas que é isso? Não, Agora, Mas Débora, no Brasil, querida, o brasileiro desesperadamente com o subjuntivo É igual, também, né, Margot? é Sim, igual, dificilmente, Nessa, dificilmente alguém diz, olha, e se você vir a Débora, avisa que eu quero falar com ela. Ninguém é, diz, vai logo é, para o ver, né? você sabe, Margot, a gente está exato. tendo muito sucesso na Torre de Babel preparando alunos para o CELP-Brás, né? Tanto os alunos oficiais quanto os alunos do voluntariado. Nós tivemos o privilégio de ter 3 refugiados venezuelanos que conseguiram os níveis mais altos no CELP-Brás em outubro, né? Uau. E você sabe que o testemunho mas ninguém fala assim no Brasil. Tudo que a gente ensina correto, mas ninguém fala assim. Mas no exame é assim, né? É. Então, né, Maria Lúcia? Maria Lúcia a gente tá com um menino James, um americano, uma graça de menino da Califórnia, que também está em imersão com a gente na Torre de Babel, uma graça, moleque. Digo moleque porque ele é muito jovem mesmo, universitário, e ele vai prestar o Selfie em abril. Ele fala, mas meus amigos não falam assim. Maria Lúcia, pode falar. E tem toda a razão, porque tem construções gramaticais e tem vocábulos que você chega nos lugares e os brasileiros não falam. Eu canso de ir para fazer um exame médico e a gente tem que rubricar, e a atendente sempre diz: coloque aqui a sua rúbrica. E não a sua É, rubrica. Aí eu chamo assim, deixa eu te dizer uma coisa, ó, o nome certo. Aí brincando com eles, entendeu? Uma vez meu marido, que é estrangeiro também, ele é um cubano-americano, ele dizia, você fala essas coisas às pessoas, as pessoas vão se ofender. Eu digo, não, do jeitinho que eu digo do jeitinho brasileiro. É Eu isso chamo mesmo. assim, carinhosamente, e quando eu volto no local, que me olha assim, que me reconhece, a senhora é a professora da rubrica, e não da rúbrica. Que legal. Mas é impressionante. Tem coisas que um percentual imenso de brasileiros não usa, não sabe como aplicar. É normal. E na escrita, né, Margot? A Maria Lúcia vai falar, mas na escrita, então, está uma catástrofe, né? A gente precisa dizer que nunca se escreveu tão mal no Brasil, né? Isso realmente a falta de leitura também, né? é a falta Esse, de leitura. Exatamente. esse, Exatamente. Na verdade, a falta de leitura é uma coisa universal hoje em dia, né? Se você começa a analisar os relatórios da França mesmo, da Alemanha, do meu tempo de mundo editorial, realmente é muito preocupante no mundo todo. Talvez pelo nosso conceito de leitura, que seria ler um livro, ler de ponta a ponta. Eu acho que se lê muito, mas se lê trechos. E depois a gente quer falar também sobre a Débora, é escritora, a gente precisa chegar nesse ponto. Mas é, não, Débora, por favor.
Então, É. a Maria Lúcia vai falar, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia, que eu tenho mais curiosidades também, e depois sobre seu trabalho autoral. Maria Lúcia. Obrigadinha. Débora, quando você mencionou, né, boa tarde, desculpa que eu me atrasei, porque eu estava numa reunião e tinha terminado uma outra aula, então foi meio corrido para estar aqui com vocês. Quando você diz que é uma dificuldade do uso do subjuntivo, é por não haver uma correlação ou algo que traga isso como legível, eu digo legível assim, entendível, né? Ou a construção, enfim, sabe, o layout do verbo, porque em alguns sentidos a gente entende que não existe relação, não existe comparação, né? A pessoa É, não entende mesmo o que aquilo quer dizer. É isso que acontece com o grego? o grego, o aluno que aprendeu grego antigo, ele vai É. entender plenamente o que que é um subjuntivo, porque no grego antigo Ah, tá. havia. Hum, O grego moderno, ele tem o presente, que mais ou menos funciona como um imperativo. Por exemplo, compremos um carro novo, já que o nosso não funciona. Eles uhum, falam isso. Aí, se a gente diz, ok, é a mesma forma e coisa e tal, mas o futuro do subjuntivo é uma não coisa que tem. não Ah, tem. tá. Uhum, certo. Não E tem. tampouco também olha que agora acabou minha cabeça. O infinitivo pessoal, né? Ah, essa é outra loucura, né? Que é uma outra loucura também, né? Porque em Que grego o realmente infinitivo já não existe, né? O tá. infinitivo é a primeira pessoa do presente. Isso, é. Não, Ah, pra. É, você não fala Ah, assim, Maria verbo Lúcia, eu estava comprar, você achando fala você. compro. Eu estava achando você tão ilustrada que você falou, ah, é. Eu falei, Maria Lúcia, como que você sabe isso? não, imagina, agora que eu me toquei, eu falei, uau, caramba. É, Aí complica, né? não é? Então, infinitivo pessoal é uma É, loucura na não, é cabeça. terrível, é uma coisa assim, surreal mesmo, para ensinar, com certeza, Olha, eu né? quero dizer que esse está sendo gravado. Isso quer dizer que várias pessoas vão assistir e vão dizer, Ave Maria, que universo louco esse do sistema de português para estrangeiros. Vão se desestimular geral. Tem muito jovem que Não, não vamos agora, desestimular as pessoas. agora nós vamos entrar no manicômio, porque nós não temos exame de português do Brasil aqui. E de Nós onde não é? temos. Nós É. temos Celpibras? só o de Portugal. Não tem aqui na Ah, o de Grécia, não. Portugal você tem. Nossa, então eu tenho que trabalhar com três tipos Sim, diferentes. Preparar o Meu aluno para o Deus. exame de Portugal. Eu tenho que dizer como é que se fala no Brasil, mostrar as diferenças, sim, as diferenças gramaticais, né? Exato. É. colocar muito exercício de acústico para que ele consiga Uhum, entender o, o exame de Portugal, porque para ler ele não vai ter problema nenhum. é lógico, é. E depois passar para isso que a Margot disse, né? Nós temos que aprender assim, no exame é assim, mas na prática ninguém fala assim. É. Então Nossa, a que gente Não, mas que difícil, né? loucura. Então, se alguém quiser prestar o CELPE-BRAS, vai ter que ir para onde? Para, sei lá, vai para a para Itália? Roma, vai para É, Roma. eu, inclusive, ia até perguntar para ela como é, de que forma que a cultura brasileira e a Uhum, portuguesa, né, elas são integradas nas aulas, já que ela tem que também uhum. ensinar o português de Portugal. Como é que você, É, Que estranho isso. né? existe bastante material visual, auditivo que a gente pode intercalar, né, nas aulas ou passar como dever de casa. Você vai ver isso então em casa, né? Que é o referente a esse tema que a gente está vendo do Brasil, festa junina. A coisa que é super animada em Portugal e no Brasil, então dá para trabalhar em paralelo. Vai falar da mesa do Natal, né, dos comes e bebes, ensinar vocabulário, hábitos, dá para trabalhar em paralelo. Agora, quando você tem uma festa, nosso Dia dos Namorados, é em junho. Em Portugal, eles fazem como aqui na Europa, é agora em fevereiro, é perto do Carnaval. É um santo que
Nunca se comprovou se existe ou não, mas não vem ao caso, mas eles querem saber. Valentim. Uhum. É. E- Então aí a gente tem que se desdobrar e fazer um material próprio e misturar com coisas também que estão aí pela internet, que não tem os direitos autorais, e preparar o aluno para o exame, para ele poder ser aprovado. E aí eu tenho caso de aluno que fez o exame de Portugal, pegou um C1, foi para o Brasil, ficou 6 meses, fez o CELPE-BRAS em alguma universidade aí, aplicadora no Brasil, e ficou chateado porque pegou um B2. Porque o CELPE-BRAS ele exige uma prática, uma convivência que o exame de Portugal não exige. Não, e fora que é dificílimo o CELPE-BRAS, a gente cá entre nós, assim, Dificílimo. Tem que saber de tem verdade, que não é saber só de ser verdade. treinado. Para o de Portugal você treina. Uma coisa de treino mesmo. E com Hoje relação, é, Débora, aos vocábulos que aqui no Brasil tem um significado e em Portugal tem outro, você também Tem trabalha essa listas parte prontas, tem. É, mas aí tem? tem listas prontas, tem já várias. tá preparado, né? Tem tanto lista de uma página só, como dá até para fazer vocabulário mesmo, né? Eu comprei em Portugal, inclusive ele é meio assim em tom de brincadeira, é, que é um vocabulário, é um dicionário, né, de português, não só do Brasil, mas do mundo lusófono. E aí eles ficam bobos de ver que tem coisa que não pode falar no Brasil, né? Vai para o Nordeste, a rapariga, né? Eu falo, não, no Brasil não pode, você vai apanhar, É, né? Então, Especialmente nos dias de hoje, né? Que cada dia mais né? a gente está cheio A de. rapariga, a rapariga é, é uma mulher casada que se relaciona com outros. Não tem É. nada a Não, ver com a Em é. Portugal é rapariga o de feminino Portugal, de que é uma moça rapaz. solteira. E Pois é, você pode ofender, né, Margot? Assim, a O- gente está nesse universo. exatamente. Agora, é, uma coisa que, já aproveitando o gancho que a Débora colocou. Não, antes de aproveitar esse gancho do mundo editorial, que você falou de direitos autorais, né, de imagens e de que a gente não pode usar tudo exatamente como está na internet, obviamente, né? Nós que temos ética, né? Mas eu queria te não, perguntar um pouquinho. Os brasileiros que vão para a Grécia, basicamente, que têm seus filhos que vão ter português língua de herança, alguns vão. Que mercado? Assim, não é. Obviamente tem turista, mas turista não fica. Às vezes fica, mas não, né? Assim, esses brasileiros vão para a Grécia, assim, por causa da indústria naval, por causa qual é uma. Talvez a indústria naval que mais atrai? essa é uma diferença enorme, né, do que eu trabalhei lá em Berlim e do que eu tive até agora de experiência. Em Berlim, a gente tem um mundo, vamos dizer assim, o dito normal, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que querem aprender o português, tudo. Aqui, basicamente, são as mulheres, que são as brasileiras, casadas com homens gregos, ligados a alguma profissão, desse mundo naval, seja um marinheiro de baixa patente até hierarquia superior. São raros os homens, hoje em dia, temos mais homens brasileiros aqui por causa do futebol e por causa do basquete. E aí sim, se casam com gregas e os filhos vão aprender, vai ser vamos dizer assim, não é a regra é a mãe brasileira e o pai grego. Eu tenho. O nosso projeto de Uma que Soma faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. E uma das nossas campanhas maiores, como Grupo Mulheres do Brasil, é pelo fim da violência contra mulheres e crianças. Então, eu queria entender um pouco como funciona isso. O idioma que soma justamente no Brasil ensina português a refugiados e imigrantes, mas a ideia era multiplicar esse projeto em outros países para ensinar a língua local para brasileiros e brasileiras, né, que precisam falar a língua até por questões, às vezes, de violência, né, Débora? É uma pergunta Exato, delicada, mas eu não sei, eu sei que em muitos países existe essa questão da violência contra a mulher, não só contra a existe. mulher brasileira, lamentavelmente, né? Mas essa é uma realidade também na Grécia, Débora? Existe Infelizmente. violência?
E se ela não é uma violência física, ela é uma violência velada, verbal. É, por exemplo, há maridos gregos que não permitem que a mãe fale português com o filho, porque ele próprio, o pai, não compreende bem o português. Ele pode achar que estão falando mal dele, ou que estão. E aí ele vai fazer várias coisas para que essa mulher não se sinta à vontade, por exemplo. Não deixa trabalhar fora, ela já não fala o grego, não vai aprender o inglês que ela fala com o marido. Nem sei se a gente pode dizer que seja um inglês mesmo, é um inglês de comunicação, né? E há casos em que a mulher aprende o grego e consegue trabalho e acaba a família, acaba o casamento. É, Há, há coisas que eu qualifico como violência quando o pai proíbe o filho de ir nas aulas de português língua de herança, que são é. gratuitas na embaixada, por exemplo. É. Existe um trabalho forte da embaixada para incentivar, Débora. Eu sei que nos órgãos públicos, infelizmente, normalmente, a rotatividade é muito grande. Então, às vezes, tem um embaixador que é ótimo, um adido cultural que é ótimo, 3 meses depois. Estou falando 3 meses. Não, é assim, Muda. Então, os projetos parece que não andam às vezes, né, é Débora? exato. Você sente isso aí também na Grécia? Às vezes, eu tenho uma exceção da minha experiência, pelo menos com Paris, o consulado e Boston. No Boston, não, desculpe, em Nova York. São dois consulados do Brasil que são muito bons, muito ativos. Eu não sei, assim, você sente um incentivo? Porque deveria ser parte, deveria fazer parte do trabalho de um adido cultural, né? O que deu muita força aqui para os projetos de cultura e língua portuguesa foram ali pelo início do 2004, 2005, 2006, questão de Jogos Olímpicos, e quando a partir de 2009 a gente começou com o Conselho de Cidadania, porque os outros conselhos, por exemplo, de países como Bélgica, Itália, Alemanha, Inglaterra, principalmente, que tem muitos núcleos de ensino de português, eles deram força para que nós criássemos aqui um projeto. E nós tivemos uma época bastante boa, em que a embaixada cedia o local e apoiava o professor. E agora nós conseguimos reavivar, através do projeto Alecrim Internacional, a questão das oficinas infantis, que foi paralisado por muito tempo. E a questão é exatamente essa, Suzana. Mas é voluntário, É Débora. tudo voluntário. Não pode acontecer, Em né? termos governamentais, em termos de apoio, nem mesmo apoio para que se mantivesse o português do Brasil dentro do Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras da universidade, que é Mas um não é curso lamentável. autossustentável. É É lamentável. lamentável. Não, me É parece lamentável. que não lhes interessa. Eu trabalho com isso, Débora, você sabe, há 41 anos. Quantas vezes eu já estive em Brasília, no Departamento de Divulgação da Língua Portuguesa do Itamaraty? Eu não sei, um dia é uma pessoa, outro dia outra pessoa. Você tem uma hora que você fala. E é interessante que não nos chamam, né? Não chamam Não, o privado, o particular, para participar. Eu estou fazendo isso por vocês, quase que a vontade de dizer, né? Mas, é, mas vamos falar de coisas positivas. Débora é uma autora. E como você puxou rapidamente para falar de direitos autorais, não tem a ver com isso, mas Débora, fale para a gente um pouco sobre o teu trabalho como autora. Não é autora, é necessário. Eu não sei se você tem, por ignorância minha, por falta de atualização minha, mas o teu trabalho autoral não é com a questão do ensino de língua portuguesa. não. O meu trabalho autoral é poesia e crônica. E sempre escrevi, desde. Minha mãe guardou as redações do segundo ano, do terceiro, que as professoras falavam: ah, vai se tornar uma escritora, né? Eu acreditei na coisa e lancei um livro solo em 2023. Agora, esse ano aqui vai sair outro. Débora, não é assim. Tem que falar o nome do livro, tem que falar onde que.
A Cadê editora o tem livro? que mostrar. Não é assim. Aqui Ah, ok. nada, aqui não tem problema com isso. Mostre. Queremos vender. Dá para ver? Dá para ver? É, Não. é como você está com foco no seu. A gente não. Peraí, Acho que agora dá. mas está o dedo. Uhum. Passos do amor e desamor. Ah, eu Esse não é o sei mais, mudar esse esse é o negócio. mais vendido. Tira o seu, se você É puder. isso que é isso que eu tô tentando fazer aqui. Tô tentando achar. São publicações É, independentes, Débora, ou você tem. são independentes, ok? Tanto essa, se foi o primeiro solo, é de poesia, como vai ser agora o segundo, mas Fale dos em prêmios, Débora. antologia. Fala dos Ah, prêmios. prêmio. Ok. Eu, Eu tenho que em ficar puxando por essa mulher. em 2018, eu enviei um poema para um prêmio internacional aqui na Itália, de farra, né? De farra. Eu aprendi que existia o tal do prêmio, enviei lá o poema. E qual não foi minha surpresa que eu fui premiada. Ok, aí eu gostei do negócio. Falei, ai, que coisa boa. Mas foi em din-din ou foi só só que não é pouco, o certificado? No ano que eu fui premiada, era o primeiro ano que não rolava din-din. Antigamente, eles disseram que tinha muitos patrocínios e não sei o quê. Não importa. Eu acho que ganhar dinheiro com livro é uma coisa assim muito difícil. Muito difícil. São poucos e também não é o que me interessa hoje, né? Pode ser que no futuro, se eu tiver um futuro, mas eu estou falando assim porque eu estou tão rodeada por morte ultimamente. Acho que a Suzana acompanhou aí. É, a Débora teve uma, como a gente chama, né? Essas perdas primárias, né? Faleceu o marido da Débora no ano passado, né, Débora? Exato. E Faz 6 meses. foi um processo complexo, né? Muito. Mas é isso. Mas a gente tem fé que vai dar certo, né? Com as publicações como estão indo, são independentes, como a gente já falou. Não penso em ganhar dinheiro com isso. Se acontecer, e pagar a edição que saiu do bolso da gente já tá bom. E se der um pouco mais, é bom porque dá para dedicar mais tempo para fazer outras coisas. Em termos de material agora para ensino de português e coisa e tal, nunca me aventurei. Eu até propus para o colega de Portugal para que fizéssemos um livro que eu acho que seria bastante interessante para países como aqui, que não tem o exame do Brasil, por exemplo, do CELPE-BRAS, que nós fizéssemos um livro bilíngue, português europeu, português brasileiro, e que servisse para o estudo de ambos os exames, apesar que eu não sou focada em preparar para exame. Obrigada, Cíntia. Mas, A Cíntia precisa obrigada, sair. eu vi. Débora, E a gente tem ainda 7 minutos, porque a gente realmente tenta fazer isso 1 hora, isso, né? Porque tudo que é um tempo formato, acaba ficando claro. cansativo. Mas eu tenho uma pergunta de uma pessoa que não veio, mas que queria fazer essa pergunta. E, de uma certa forma, você já respondeu durante o nosso bate-papo, né? O mercado de ensino de português na Grécia, né? Claro que a Grécia, eu conheço a Grécia, fui mais de uma vez, quando a gente vê a Grécia, assim, fala, nossa, você só vê coisa linda. Tem, né? Porque essa é a parte turística do negócio, né? Então, eu acho que algumas pessoas veem, assim, a Grécia Obrigada, Nice. Até a próxima. Só para você Obrigada. saber, Nice, o próximo vai ser o Luiz Gonçalves, no dia 21 às 16 horas, que também tem uma história com a língua Eu portuguesa. posso. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada, você, viu? Nice. Então, Débora, com certeza essa pessoa vai nos assistir. Você diria que existe um mercado? Você falou que são poucos os professores, né? Existe um Então, mercado assim que talvez quem chegue possa viver disso, Débora? De ensino de português do Brasil? eu penso que falta muita divulgação e falta investimento, mas é um mercado que tem potencial. Muita gente não vai aprender português porque não há oferta. A verdade é essa. Mas é interessante porque hoje em dia
a pessoa pode fazer aula diretamente com o Brasil, né, Débora? Quando não tem oferta aí, né, de professores, né? É que com 5 ou 6 horas de diferença, nem sempre para quem trabalha é possível. É, tem isso, tem também a questão do pagamento. Você sabe que, obviamente, a Torre de Babel, né, tem 41 anos de empresa e a gente se considera uma boutique. Então, a gente tem um valor de boutique, né? Boutique de idiomas, né? Não, tá Mas certo. essa é por isso até que a gente está no É o mercado há tanto tempo. diferencial, É o é. diferencial. Mas tem muita gente que acaba fazendo, cobrando assim valores absolutamente ridículos. E também quem está fora, às vezes, não sabe nem muito bem como filtrar o que é um bom professor. E todo mundo acha, e é fato, na verdade, né? Vocês sabem disso, o Brasil é caro, né? São Paulo é uma cidade muito cara, né? Mas ainda se tem aquela ideia de que aqui tudo tem que ser barato, né, Débora? É, esse é o engano, né? Que o europeu, quando chega aí no Brasil e vai pagar uma conta pela primeira vez, ele mesmo, ele vai ver quanto é que ele gasta no mercado aqui por uma compra e quanto que vai sair aí no Brasil. Você sabe que você falou, e é verdade, a questão que você dava aula para muitos japoneses, você sabe que nós, a Torre de Babel, tem as maiores contas nossas durante muito tempo foram de empresas japonesas, né? E hoje em dia eles ficam absolutamente horrorizados com tudo. Restaurante, então, que obviamente eles vão muito ao restaurante, Ah, sim. então hoje em dia eles ficam realmente surpresos com os nossos preços. Então fica aquela coisa de achar que certos países sempre são baratos, as coisas são baratas ou em conta, né? É um pouco de mito também, né? É. Agora, o ensino de línguas aqui na Grécia é um mercado que vai bem. O grego, ele aprende idiomas. É uma das coisas que o grego mais faz, talvez pelo idioma grego só ser falado aqui, e se ele for sair falando grego por aí, ele não vai se comunicar com ninguém, mas eles adoram aprender idiomas. O mercado de inglês aí é fortíssimo. Na época que eu trabalhava mais como Espanhol também. editora, né? Tem aí grandes, tem duas ou três Tem. editoras de inglês absolutamente fantásticas. Eu trouxe algumas delas assim para o Brasil, no sentido de importar os livros para vender pela SBS. Eram livros bárbaros, muito, muito bons. Express é uma delas, tem algumas. Débora, a gente vai precisar encerrar, mas eu queria só dizer assim, nossa, foi uma delícia. Passou tão rápido, Débora. Muito. Eu quero agradecer a todas vocês. E é interessante que no nosso mundo, né, educacional, a maior parte de nós sejamos mulheres e vai ser um prazer ouvir nosso colega, né, O o Luiz, Luiz, né, é. porque vamos ter uma visão aí, O talvez um Luiz pouco diferenciada, né? O Luiz é um grande amigo que esse universo português para estrangeiros, vou contar rapidinho como aconteceu a aproximação maior, mas por causa da Fale Português, daquela comunidade, eu acabei conhecendo o Luiz, etc. E eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos. E resumindo a história, minha mãe partiu nos Estados Unidos e foi enterrada nos Estados Unidos. E o Luiz, quando minha mãe foi enterrada, no dia seguinte, ele com a Júlia, a esposa, foram me buscar na casa do meu irmão, ele de Princeton, onde ele é professor, né? Ele foi até Nova York, interior, na verdade, do estado de Nova York, para me buscar para ir almoçar. E foi justamente por causa para esse amparo, esse abraço, né? Então, eu acho absolutamente sensacional a gente poder criar essa comunidade que continua existindo. E por isso o projeto Muitos de Nós. Então, fica aqui o convite para o dia 21 às 16 horas. O Luiz tem uma história com a língua portuguesa, né? Foi presidente durante muito tempo da American Organization of Teachers of Portuguese, né? Professor de Princeton. Então, eu acho que a gente também tem muito que aprender com ele, mais um pouco. Mas, Débora, E obrigada. profissionalmente, eu que agradeço. Não, só falar, o Luiz Sim, profissionalmente é uma das cabeças mais abertas em termos, se a gente fala o português daqui ou de lá, ele como professor, eu acho que é uma pessoa que nos representa, no com sentido de certeza. que, né, é possível fazer É esse possível. casamento, né? É Então, possível continuar nisso há 40 anos. não é? Muito bem, Sandra, muito obrigada, obrigada. Lourdes, Maria Lúcia, Sandra, Margot. Até a próxima.